Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula e eu vou fazer hoje a rodada 38 da Premier League. Eu tô fazendo previsão de resultados de jogos de futebol usando astrologia. Para quem não sabe ainda como que eu faço isso, vai assistir esse vídeo. Antes de assistir, tem que assistir o outro vídeo que eu fiz, que é um vídeo que explica de onde que eu tirei essa história de usar astrologia para prever jogos. Eu vou deixar ele aqui em cima no card, né? Acho que é desse lado. Vou deixar ele aqui para vocês assistirem. Tem que assistir antes, senão vocês não vão entender nada desse vídeo, tá? Eu fiz o da rodada 37, que foi terça e quarta. Isso, terça e quarta. E eu vou fazer primeiro uma correção aqui do que eu fiz. Pra quem não viu, esse vídeo tá no canal. Pra ver o que eu acertei, o que eu errei. E aí depois eu faço a rodada 38. Bom, Manchester United e Fulham foi um empate de 1-1. Eu acho que aconteceu bem o que eu falei mesmo, né? Eu falei que era pro Fulham ganhar, né? Mas ele poderia somente ir bem. Ele conseguiu ir tão bem que ele conseguiu empatar com o Manchester United, né? Então pro Fulham foi bom. Southampton e Leeds, ok, aconteceu o que eu falei, acertei. City e Brighton também aconteceu o que eu falei, porque eu falei que se o City jogasse de preto, os testemunhos iam pro Brighton e o Brighton ganhou o jogo. Leicester e Chelsea, o Leicester jogou de vinho, então também, ok, acertei esse também, com a vitória do Chelsea. O Everton e o Wolverhampton foi um que eu falei que eu não tinha certeza, porque eu não sabia o que ia acontecer com as cores. Eu não sabia se o Wolverhampton jogasse de amarelo, eu me confundia um pouco nas cores. Mas eu acho que eu não errei as cores não, eu acho que aconteceu bem o que eu falei com a questão das cores, mas eu falei no vídeo que tinha os testemunhos pro Wolverhampton, mas o Everton tinha um que apesar de ser um só, ele podia ganhar. E eu acho que foi bem esse o cenário que aconteceu. Eu acho que o Everton de fato tinha um testemunho a menos e que ele conseguiu usar a força desse algo a favor dele para ganhar o jogo, mas isso era bem difícil de prever mesmo. Porque poderia o Wolverhampton ter ganhado. Então esse mapa aí eu considero ele como meio certo, porque eu falei o que poderia acontecer esse cenário, mas eu tinha ficado com a vitória do Wolves. Newcastle e Sheffield, ok, acertei. O Tottenham e Aston Villa, esse jogo acho que eu vou contar como erro, porque eu contei que ia ganhar o Tottenham porque eles tinham 2 testemunhos. E eu falei que o jogo poderia mudar se atrasasse 2 minutos, mas eu acho que não atrasou não, que eu saiba não atrasou. Então, assim, eu olhei o mapa de novo e eu não tenho uma explicação pra esse. Eu acho que esse daí eu vou contar como erro. Lembrando que acontece isso, tá? Eu não acerto tudo não. Tem jogo que eu erro, que eu reviso o mapa e tá errado. Mas a maioria a gente acerta. Crystal Palace e Arsenal, eu acho que aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. O Arsenal ganhou de 3-1, mas o jogo ficou empatado por um tempão. E eu falei que tinha um testemunho para cada, isso podia equilibrar o jogo, poderia ter maior chance de empate porque equilibra. O jogo foi assim, primeiro tempo o Arsenal foi melhor, segundo tempo o Palace foi melhor. Foi bem equilibrado no sentido de performance dos dois. No final o Arsenal conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos. Então ele ganhou, eu falei que ele poderia ganhar por ser um time superior. Então foi bem o que eu falei que aconteceu. E o outro foi Liverpool e Burnley, que também é vitória do Liverpool. Eu vi depois que eu publiquei o vídeo, eu vi que cortou o final do meu vídeo, terminou na previsão do Arsenal. E eu fiz depois o Liverpool e Burnley, fiz o West Ham e o West Brom. E eu tinha falado que ia ganhar o Liverpool, tinha falado que ia ganhar o West Brom, ou que o West Brom ia, perdia jogando bem. E aconteceu bem o que eu falei. Não sei por que cortou o vídeo, né? Foi alguma coisa na hora de carregar. Mas ganhou o Liverpool e de fato o West Brom perdeu, mas ele conseguiu, os testemunhos dele ajudaram ele a ter um gol olímpico contra o West Ham. E eu dei uma olhada nas estatísticas do jogo depois, parece que o West Brom ele ficou meio que dominando no segundo tempo, né? Apesar de não ter conseguido fazer nada. Não, eu tô falando errado. Esse jogo que ficou dominando no segundo tempo foi o do Sheffield. Falei errado. O Sheffield que tinha um testemunho ficou dominando no segundo tempo, mas não conseguiu fazer nada. O West Brom acho que eu não olhei. Mas o testemunho deles foi o suficiente para eles conseguirem um gol contra o West Ham e eles sendo um time bem inferior ao West Ham. Bom, gente, essa foi então a nossa correção. Vamos começar então agora a rodada 38, que é a última rodada dessa temporada da Premier League. Todos os jogos vão ser no dia 23 de maio de 2021, às 16 horas horário local. Então vamos lá, o primeiro jogo vai ser Liverpool e Crystal Palace. Tem um testemunho pro Liverpool. Então, como é o time mais forte mesmo, eu vou dar a provável vitória do Liverpool. Se o Palace jogar de branco, né? Se o Palace jogar de preto, eu tenho menos certeza. Mas eu acho que não vai inverter, não.
Mas é isso. Próximo jogo vai ser City e Everton. Eu acho que é provável que eu coloquei que o Everton jogar de amarelo porque é a camisa reserva deles, mas eu acho provável que eles joguem de azul escuro e vai fazer mais sentido aqui pra mim se eles jogarem de azul escuro, porque tem um testemunho pro Everton. O que significa isso? Pode ser vitória do Everton, ou pode ser que, como o City é o time superior, pode ser que o City ganhe, apesar do Everton ali fazer a parte dele e o Everton dificultar para o City. Mas considera aqui que o City pode estar lá de ressaca de título, perder o último jogo já. Eu acho que é possível que o Everton ganhe este jogo. Próximo jogo vai ser Aston Villa e Chelsea. Tem um testemunho para Aston Villa. Eu acho que faz mais sentido, as cores fazem mais sentido se o Chelsea jogar com camisa azul clara, mas eu acho que se ele jogar com azul escura, não vai mudar. Então tem um testemunho para Aston Villa, eu vou colocar aqui como vitória do Aston Villa. Não é um testemunho, nossa, maravilhoso, esse e o do jogo do Everton é o mesmo. Não é um grande testemunho, mas é a única coisa que tem, então vai ter que contar. Próximo jogo é Arsenal e Brighton. Este jogo tem um testemunho para cada time. E tá bem difícil aqui saber qual é o time que vai ser o melhor, porque o testemunho do Brighton é bom. Mas o do Arsenal também pode ser, porque o Arsenal é um time superior ao Brighton. Então isso conta. Isso conta que o Arsenal pode ganhar esse jogo. Eu vou colocar como vitória do Arsenal por ser o time superior ao Brighton. Mas, assim, é possível o Brighton ganhar se ele souber usar esse testemunho aqui. Eu acho que é um cenário bem parecido com o último jogo do Arsenal contra o Crystal Palace, em que foi uma coisa equilibrada. Por ter um testemunho para cada, pode dar uma equilibrada. Então pode dar assim, uma chance maior de empate, ou pelo menos equilibrar a performance dos dois times. E se um dos times tiver maior competência, esse time consegue ganhar. Então eu vou colocar a vitória do Arsenal por causa disso, mas eu estou ciente que pode acontecer esse cenário aí. O próximo jogo vai ser Leeds e West Brom. Tem um testemunho para o West Brom. Pode dar a vitória do West Brom, ou pode dar a mesma coisa que aconteceu no último jogo do West Brom, que foi ele perder, mas ele perder ali fazendo o máximo que ele conseguiu, fazendo o possível. É possível que ele ganhe, claro, se ele conseguir usar esse testemunho. Próximo jogo vai ser Fulham e Newcastle. Tem um testemunho para cada. É a mesma coisa do jogo do Arsenal e Brighton. Tem um testemunho para cada, então eu colocaria só a vitória do Newcastle por ser o time ligeiramente superior ao Fulham, mas não é uma diferença tão grande assim, né? Mas o Fulham tem um testemunho bom. Então, assim, é maior a chance de empate por estar os dois ali tão equiparados, mas vitória do Newcastle por ser o time superior, vai. Mas caso de Fulham, está justificado aqui. Lembrando que nesse método não tem como eu prever empate, né? Então, quando eu tenho um testemunho para cada, eu falo, pode ser maior a chance de empate, mas na verdade todos os jogos podem ser empate. Próximo jogo vai ser Sheffield e Burnley. Tem um testemunho para cada. Então, difícil de saber. Os dois testemunhos são muito parecidos. Difícil eu escolher um dos lados. Vou escolher o Burnley só por ser o time superior ao Sheffield, que já está rebaixado, mas os dois testemunhos são bem parecidos. É possível também que tenha um equilíbrio nesse jogo. Próximo jogo vai ser West Ham e Southampton. Tem um testemunho para o West Ham, então eu vou ficar com a vitória do West Ham por isso. O próximo vai ser Wolves e Manchester United, com um testemunho para o Manchester United. Então, provável vitória do United. Acho que nada muito a dizer aqui. A não ser que o United resolver jogar com outra cor. Esse mapa eu fiz pensando, ele vai jogar de vermelho. Se ele resolver jogar com aquela camisa branca, aí inverte. Mas eu acho que não vai, não. E o último jogo da rodada é o Leicester e Tottenham. Tem um testemunho para o Leicester. Então aqui, provável vitória do Leicester. Que eu acho que não tem como mudar esse mapa, mesmo que o Tottenham jogue contra a camisa, então provável vitória do Leicester. E foi isso, terminou aqui a Premier League dessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo e tchau, tchau!